vem sempre com a gente nessa esteira de judiciário. Eu não posso fazer nada, não posso falar de Supremo sem falar de Luísa Martins. Luísa Martins, a gente antecipou aqui no Bastidores CNN, justiça seja feita sempre, minha amiga, que esse julgamento seria retomado agora em abril. Luísa, conta aí do que você tem conversado com os ministros. Pode ser esse o início da tal revisão de pena ou não? Ou estamos contaminando o olhar sobre o julgamento com essas questões políticas que ocorrem aí no no Congresso Nacional, essas discussões sobre o PL da anistia? Tainá, como a gente disse, né, esse julgamento já estava previsto ali, havia uma expectativa dentro do Supremo de que ele de fato fosse ser retomado em abril. Não faz tanto tempo assim que Fux pediu vista, né, desse caso da Débora. Ele tinha 90 dias corridos para devolver o seu voto, é um prazo que está previsto ali no regimento do Supremo Tribunal Federal, mas ele já havia sinalizado aí a alguns interlocutores com quem eu conversei que não usaria de todo esse prazo e que não demoraria a liberar o caso novamente para a pauta. E aí, quando um julgamento está em plenário virtual, o relator nem precisa pedir pauta para o presidente da primeira turma, no caso, o ministro Cristiano Zanin. Então, o Fux já liberou aí direto para a sessão virtual, que vai ser retomada, então, e começa no dia 25 de abril. Em relação à dosimetria da pena, a gente já pode antever, digamos, né, que Fux deve divergir da pena que foi imposta inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, 14 anos de prisão, um voto que já foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Então, de 5 ministros, a gente já tem aí 2 ministros votando por essa pena de 14 anos. Fux, naquela ocasião do julgamento sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, já deu um spoiler que revisaria essa dosimetria da pena, então ele indicou de maneira bastante clara, na minha avaliação, que vai divergir. Isso não significa que ele vai votar pela absolvição, mas ele deve votar, então, por uma pena menor do que os 14 anos. A gente precisa aguardar para ver qual vai ser a sugestão do ministro Luiz Fux. Então, com a divergência, vai ficar 2 votos por 14 anos e esse voto do Fux por uma pena um pouquinho mais branda. E aí vão faltar votar a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. O ministro Cristiano Zanin, existe uma leitura ali nos bastidores do Supremo de que ele pode concordar com Fux nessa pena mais branda. Então, ficaria ali um 4-4, com Carmen Lúcia sendo, então, a fiel da balança nesse julgamento, né? Não se sabe ainda como a ministra Carmen Lúcia deve se posicionar, mas ela, de acordo com os precedentes, com outros casos do 8 de janeiro, né, em que ela já votou, a ministra costuma se alinhar ao ministro Alexandre de Moraes. Então, mesmo com a divergência de Fux, há um entendimento, pelo menos pelo quadro de agora, né, de que a ministra Carmen Lúcia votaria também com o ministro Alexandre e, com isso, a pena de 14 anos pode, mesmo com a divergência de Fux, acabar sendo mantida para o caso da Débora.